Na verdade, a gente vai terminar agora essa parte inicial de leis de Newton. Lembrando que, por enquanto, a gente não está falando de atrito ainda, tá? Depois a gente vai falar de atrito. Mas a gente já viu a primeira lei, né? A gente já falou sobre ela. A gente já falou bastante sobre a segunda lei. A gente vai só complementar alguma coisa hoje e depois falar sobre a terceira lei, a chamada lei da ação e reação. Então, vamos complementar algumas coisas sobre leis de Newton. Primeiro, de vez em quando, pode ser que vocês vejam algum problema que vai envolver cordas ou polias, e vão ser cordas e polias ideais, tá? Então, uma corda ideal é basicamente um objeto, uma corda, que só serve para unir dois corpos que estão separados, né? Então, eu tenho aqui um objeto A, digamos, e aqui um objeto B, e eu faço uma ligação entre eles dois através de uma corda. E essa corda ideal, ela não tem massa e ela é inextensível, ou seja, ela não aumenta de tamanho quando eu puxo ela e ela nem tem massa, ou seja, ela não oferece também nenhuma resistência à mudança de movimento, ela não tem inércia. E a outra coisa é a polia ideal. Tá? A polia ideal, se vocês já viram algum problema com polia, é basicamente uma roda, né? E o que se faz com as polias normalmente tem alguma corda que passa por essa polia, e o que essa polia faz, ela também não tem massa, ela serve só para mudar a orientação das coisas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um objeto de massa m minúsculo e outro objeto de massa m maiúsculo, vocês podem imaginar que existe uma força gravitacional que atua sobre esses dois objetos. Então, nesse caso aqui eu tenho m minúsculo vezes g, do outro lado eu tenho m maiúsculo vezes g. Agora vocês podem imaginar também que esse objeto aqui, de massa m maiúsculo, eu vou supor que m maiúsculo é maior do que m minúsculo, tá? Então, essa massa é maior. Ele puxa essa corda aqui. E ao puxar essa corda acaba puxando o, o outro objeto de massa m minúsculo. Mas vocês vejam que esse objeto de massa m grande, ele puxa a corda para baixo, ele exerce uma força para baixo na corda, e a corda exerce uma força para cima nesse outro objeto. Então, o que essa polia está fazendo é mudar a orientação dessa força, tá? Então, a polia, basicamente, ela serve para mudar a orientação das forças, tá? Um outro exemplo de uso bem comum de polias, a gente tem aqui uma superfície, né? E aí tem uma massa, um objeto A aqui, e aí tem aqui uma polia, tá? Vou desenhar essa polia menor aqui para dar certo o desenho. Então tem aqui uma polia, e aí tem uma corda que passa por essa polia, e isso é ligado num outro objeto B, que tem uma força gravitacional, né? Na FG aqui é mb vezes g, que atua sobre ele, e aí vale a mesma coisa de novo, né? Essa, esse objeto B sofre a ação da força gravitacional, portanto, ele faz força para baixo, puxando a corda aqui, né? Ele aplica uma tensão na corda, ou tração na corda, e a corda puxa o objeto A, tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas coisas aqui, e o mais importante para saber de uma corda ideal é que um mesmo segmento de qualquer corda ideal, tá? A tração ou tensão que existe nessa corda é sempre a mesma em todos os pontos dela, tá? O que significa isso? Se aqui eu tenho uma tração assim, o valor de T aqui também é igual, tá? Essas duas coisas são iguais, porque para qualquer ponto da corda, eu tenho que ter uma tração para um lado igual a tração para o outro lado, e elas têm que se cancelar, tá? Então, a tração, né, a força resultante em qualquer ponto aqui da corda vai ser zero, e a tração é a mesma para um lado e para o outro. Isso para um mesmo segmento de corda, tá? Notem que seria uma coisa diferente se a gente tivesse, por exemplo, mais de uma corda, né? Então, a gente tem aqui, digamos, um objeto A, aí tem uma corda, tem um objeto B, e aí tem aqui um objeto C. E a gente pode chamar essa corda aqui de 1 e essa corda de 2. E aí o que vai acontecer aqui, vamos fazer o 1 de novo aqui. Para a corda 1,
a gente vai ter uma mesma tração T1, tá? Que vai ser igual aqui, né, nessa corda. Agora, a corda 2 vai ter uma outra tração T2, tá? Então, dentro do segmento aqui, dentro dessa corda, a tração tem que ser sempre igual, mas entre cordas diferentes não precisa ser igual. Pode até que, se o problema tiver a simetria correta, elas sejam iguais, mas isso não é necessário, tá? O que é necessário, sim, é que aqui, esse T que está desse lado, aqui, T2, seja igual nos dois lados, enquanto que T1 também é igual aqui, tá? Mas T1 pode ser diferente de T2. Então, vamos seguindo aqui. Então, vamos começar a fazer uns exemplos bem simples aqui, tá? Então, primeira coisa, aplicando lei de Newton, tá? Por enquanto, a gente lembra em tá sem atrito, tá? Então, eu estou desconsiderando o atrito. A gente sempre começa pelo mais simples. Então, quando vocês vão aplicar a lei de Newton, o que vocês têm que fazer é conseguir algum jeito, basicamente, de aplicar isso aqui. Força resultante igual a massa vezes aceleração. E aí, lembrem, vocês têm duas maneiras de olhar essa coisa. Ou alguém dá as forças para vocês, e aí vocês calculam a aceleração. Ou se não derem as forças, mas derem a aceleração, vocês conseguem calcular a resultante. Tá? Então, vamos analisar esse primeiro problema, que eu vou botar aqui é um problema 1. Então, o que a gente tem nesse problema 1 é o seguinte, é um objeto, vou chamar de objeto 1 aqui, um objeto de massa 10 kg que está sobre uma superfície horizontal sem atrito. E esse objeto vai ser empurrado por uma força de 20 newton, que está aqui no sentido da esquerda para a direita, né? Tá no sentido positivo. Se a gente quiser, pode até botar um eixo X aqui, não é necessário, mas a gente pode fazer isso. E aí, o que a gente tem que fazer nesse caso, né, é equacionar forças, né? Então, primeira coisa, vamos para essa situação identificar quais são todas as forças que existem sobre esse objeto, né? Então, quais são as forças que vocês sabem que existe aqui nesse objeto 1? Quem consegue dizer? Eu vou até tirar esse objeto aqui, vou botar ele, vou representar esse objeto simplesmente por uma bolinha aqui, que tem massa m igual a 10. Então, agora a única coisa que eu vou desenhar nele são as forças que atuam sobre ele. Então, quem consegue dizer que forças atuam aqui? Uma força já está escrita aqui, né? Essa força, então, exatamente, tá? Então, vamos lá. Primeira força a gente sabe que tem, né? Sempre que a gente está na Terra, pelo menos na superfície da Terra, tem a força gravitacional. Portanto, tem mg para baixo. O que mais que a gente sabe que tem? Tem essa força externa aqui que alguém está aplicando, né? Então, essa força externa aqui que eu chamei de FA de 20 newtons. E aí, né, justamente, força normal. Né? E como que vocês sabem que a força normal precisa ser posta ali também? Né? Notem, se isso aqui fossem todas as forças, né, o que eu desenhei até agora, se isso aqui fossem todas as forças que atuam sobre esse objeto, a gente teria uma força resultante em X, né, ao longo do eixo X, que seria essa força de 20 newtons, então aqui está o nosso eixo X, mas a gente teria também uma força resultante ao longo do eixo Y, né, porque notem, mg aqui, a força gravitacional, ela não estaria sendo equilibrada por nada. Qual seria a conclusão se a gente aplicasse a segunda lei de Newton aqui? Seria que aconteceria uma aceleração, e a aceleração seria igual à aceleração gravitacional, para baixo, né? Ou seja, esse objeto ia começar a entrar sobre essa superfície que ele está. E, obviamente, isso não acontece, né? Ele não, é que nem ter um copo em cima da mesa, né? O copo não começa a entrar para dentro da mesa. Então, qual é a conclusão que a gente precisa chegar? A gente precisa chegar à conclusão que na vertical, aqui, ao longo do eixo Y, a força resultante tem que ser nula. Portanto, tem que obrigatoriamente existir uma força
para cima, que a gente chama de força normal. E a gente sabe que, né, vamos até fazer essa equação, a gente sabe o seguinte, né, que é a soma, então lembra, esse aqui é nosso símbolo para soma, de todas as forças em y, portanto, todas as forças na vertical, tem que ser igual a zero. Por que que eu sei isso? Porque eu sei que não existe aceleração. Se a aceleração é nula, a soma das forças, que é a força resultante, né, segundo a lei de Newton, é zero. Então, vamos fazer essa soma, né? Então, soma das forças em y tem que ser zero. Mas o que que é que a gente tem em y? Vamos dizer que para cima aqui seja positivo, enquanto que para baixo é negativo. Então, a gente tem para baixo menos mg, mais para cima a força normal. E a soma dessas duas coisas é zero. Né? Ou seja, a nossa conclusão é que o módulo dessa força normal é igual a mg também. Tá? Então, a força normal é igual a mg. Notem, isso é muito importante, tá? A força normal, ela não é uma força gravitacional, mas o módulo dela é igual à da força gravitacional que atua sobre esse objeto. Por quê? Porque ela precisa equilibrar esse corpo, de forma que a aceleração aqui na vertical seja nula. Tá? Então, notem, a força normal não é uma força gravitacional, mas o módulo dela, nesse caso aqui, no plano horizontal, é exatamente igual ao da força gravitacional. Por quê? Porque ela equilibra essa força gravitacional. Então, essa é a soma das forças em Y, dá zero, né? Então, se a gente quisesse, a gente poderia até ignorar a soma das forças ali, né? Mas eu estou fazendo por clareza aqui, para vocês verem como se faz. Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa em X, não é? Então, a gente fez em Y, então vamos fazer em X. Então, vou só colocar de novo aqui, e eu vou botar só o que a gente tem em X, tá? Então, em X a gente tem isso aqui, a gente tem nosso objeto de massa M, que é igual a 10, né? 10 quilogramas. É isso. É. O objeto de massa M tem essa força FA, que é igual a 20 newtons. Então, vamos fazer a soma das forças em X agora, na horizontal. Bom, quais são as forças que tem aqui? Simplesmente mais 20 newtons, né? É a única força que tem. Então, a gente sabe que a soma das forças é igual a isso. Mas a gente também sabe que a soma das forças é a força resultante, e, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que isso é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Então, vejam o que, que a gente chegou agora. A gente chegou aqui a massa vezes a aceleração desse objeto vai ser igual a 20 newtons. Como a gente sabe que a massa é 10, né, então isso significa que a aceleração desse objeto vai ser 20 newtons dividido por 10 quilogramas. Portanto, isso aqui vai dar 2 o quê? A gente está sempre no sistema internacional, né? Newton, quilogramas. Então, nossa resposta também vai estar no sistema internacional, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, um exemplo bem simples de aplicação da lei de Newton. Vejam, o que a gente faz é equacionar as forças e aí a gente vê qual é a aceleração. Ou, se a gente sabe qual é a aceleração, aí a gente vai descobrir as forças, tá? E notem, né, essa aceleração aqui, de 2 metros por segundo ao quadrado, ela é uma aceleração que está totalmente em x, né? Ela é uma aceleração na horizontal. Então, o que, que a gente sabe que vai acontecer com esse objeto? Ele vai acelerar horizontalmente, né? Então, ele vai ter uma aceleração a de 2 metros por segundo ao quadrado, constante ao longo do eixo x. E aí, como a aceleração é constante, notem, se eu quiser saber a posição desse objeto para qualquer instante de tempo, a partir desse instante inicial que eu estou considerando, eu poderia aplicar aquelas equações que a gente viu na cinemática, né? Então, como a aceleração é constante, eu poderia aplicar sem problema nenhum que a posição desse objeto em relação ao tempo vai ser a posição dele inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Da mesma forma, eu sei que a velocidade desse objeto seria igual à velocidade inicial mais a aceleração dele vezes
o tempo. Notem as equações da cinemática do movimento retilíneo uniformemente variado que a gente tinha visto antes. Por que que eu posso fazer isso? Porque a aceleração é constante, tá? Lembrem sempre que a aceleração for constante, a gente pode fazer isso. Eu não vou fazer aqui, mas só para vocês dar, eu vou só falar, então, mas deve ser uma coisa que é clara para vocês, tá? Então, notem a diferença aqui que existe entre a situação 1 e 2, tá? Então, a situação 2 que eu tenho aqui embaixo, eu tenho a mesma massa, o mesmo objeto, sobre uma mesma superfície horizontal, sem atrito, e a única diferença é que eu tenho a mesma força também, externa, né, de 20 newtons. A única diferença é que essa força agora, em vez de eu estar empurrando esse bloco, esse caixote, seja lá o que for, eu estou puxando ele com o auxílio de uma corda, tá? Essa coisa em preto aqui é uma corda. E aí, se vocês forem equacionar esse problema 2 aqui, sendo essa corda aqui uma corda ideal, ou seja, que não tem massa, vocês vão ver que o equacionamento desse problema 2 vai ser exatamente igual ao equacionamento do problema um que a gente fez. E aí vocês vão ter que chegar na mesma conclusão, né? Que a aceleração desse objeto aqui, no segundo caso, também vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, também orientado na horizontal aqui, eixo X positivo. Tá? Então vejam, esses dois problemas aqui podem parecer diferentes, mas na verdade eles são iguais, tá? Porque a única coisa que eu mudei foi, em vez de empurrar, eu tô puxando. Só isso, tá? Mas fora isso, tudo é igual. A superfície é a mesma, o atrito não existe, a força externa aplicada é a mesma, a massa é a mesma. Então, a resposta final é que o movimento dessa coisa, né, ou seja, a aceleração, vai ser a mesma também, tá?